Olá, mulher maravilhosa! Vem cá, você sabe fazer perguntas? Ou melhor ainda, você faz perguntas? Olha só, muitas pessoas têm vergonha de fazer perguntas durante uma reunião, durante uma conversa, porque tem medo de dar a impressão de que não sabe o suficiente sobre aquele assunto. É claro que quando a gente está numa reunião, é importante fazer perguntas assertivas, do qual você consiga de fato coletar informações importantes para você dar continuidade numa atividade, conseguir captar melhor qual que é a intenção daquele projeto, qual é o objetivo daquele grupo, quais são os próximos passos que devem ser feitos. Tudo isso você consegue colher essas informações através de perguntas. Não perguntar é muito pior do que você fazer talvez 2 ou 3 perguntas. Porque quando você não se põe, você não pergunta, você vai ficar com aquela dúvida, você vai sair da reunião, você vai sair da conversa e você vai voltar para sua mesa e aí você vai falar assim, gente, como é que eu descubro agora o que eu tenho que fazer? Ou como é que eu vou descobrir agora como é que eu termino esse processo? Tudo isso você vai ficar ali gastando um tempão para tentar descobrir uma alternativa de descobrir como você vai chegar nessas respostas. Por isso, não tenha medo de fazer perguntas. E quando fizer alguma pergunta durante uma reunião, não faça uma pergunta do tipo: ai, desculpa, não quero incomodar, eu queria fazer uma pergunta. Não, você vai ter uma presença executiva forte. As pessoas estão conversando, você fala assim, com licença, eu tenho uma pergunta a fazer com referência a esse processo, eu tenho uma pergunta a fazer com referência a objetivos, etc. E você se põe. Não é para pedir desculpa, não é para ficar falando baixinho, encolhida, mesmo que você tenha um pouco de vergonha de estar ali no meio de muitas pessoas, que isso é treino, certo? Você se sentir cada vez mais confiante é treino. Por mais que você se sinta com um pouquinho de vergonha, lembre-se de manter uma postura firme, uma presença executiva forte, gera boas impressões, gera mais abertura, as pessoas prestam mais atenção em você. Então, assim você consegue fazer suas perguntas de forma mais segura e as suas respostas também vão ter um tom mais seguro, um tom mais sério, porque afinal de contas você está se colocando numa posição séria. Então é por isso que é importante a sua postura nesses momentos. Além disso, é importante você pensar em qual vai ser o seu objetivo com essa resposta. Perguntar por perguntar também não resolve nada, isso fica aquela coisa chata. Precisa perguntar sempre que você estiver dúvida, claro, mas lembre-se, qual vai ser a resposta que você vai ter com isso? Você está perguntando só para perguntar, só para participar da reunião? Então não pergunta. Então faça um comentário sobre alguma outra coisa. Perguntas precisam ser bem elaboradas para que você possa ter uma resposta satisfatória para você, né? Que senão você vai perguntar e pergunta de novo e etc. Então pense, como é que você pode montar a sua pergunta de uma maneira com que a pessoa possa ser clara na resposta e você consiga capturar a resposta que você precisa para o seu processo, para suas atividades, para os próximos passos e etc. Então pense na resposta que poderia ser para a pergunta que você vai fazer. Outra coisa, não existe uma quantidade mínima de perguntas ou máxima de perguntas, porque tudo depende de como está sendo o andamento daquela reunião, daquela apresentação. O que eu geralmente indico é que quando você está numa apresentação, participando onde tem uma outra pessoa ali apresentando, onde você percebe que existe um alto grau de diretoria, um alto grau de pessoas de níveis diferentes, dependendo da pergunta que você tiver, você pode expor a pessoa que está ali na frente, porque às vezes não está preparada para essa pergunta. Então, eu sempre indico, em uma apresentação onde existem vários níveis diferentes, tenha um pouco mais de cuidado como você vai elaborar essa pergunta para você não expor a outra pessoa. Dessa situação, você pode depois, posteriormente,
discretamente, você pode conversar com essa pessoa e fazer sua pergunta, ou até mesmo por e-mail ou mais tarde. Ou então na parte de perguntas e respostas dessa apresentação. Sempre pense quais vão ser as respostas dessas perguntas. Sempre. Porque assim você vai treinando. Existe uma alternativa que você pode fazer, que é o seguinte: você dá um contexto para você explicar para a pessoa por que você está perguntando isso. Se a pergunta já é realmente em relação ao processo, é claro que isso não precisa. Você geralmente usa essa estratégia de contexto quando às vezes você tem assuntos, por exemplo, o seu departamento, ele trabalha em conjunto com o departamento de uma outra pessoa e às vezes a pessoa que está ali não tem conhecimento total do que você faz ou do que o seu time faz, etc. Então você vai dar um pouco de contexto para essa pessoa, para entender um pouco da onde que está vindo a sua pergunta, para você ajudar essa pessoa a falar assim: ah, entendi por que ela me perguntou isso agora, entendeu? Você vai dar uma introdução nessa pessoa sobre o assunto, sobre o processo, só para poder ajudar essa pessoa no melhor entendimento. Veja, perguntas também é uma forma de comunicação. A forma com que você se comunica com a outra pessoa, quanto mais clara, quanto mais assertiva e quanto mais próxima da maneira com que essa outra pessoa se comunica, melhor, porque assim vocês vão conseguir se entender muito mais fácil. Então sempre procure utilizar palavras que aquela pessoa também utiliza. Cuidado com o tom de voz para não ficar sempre assim muito baixinho e tal, aquela coisa com medo. Lembra da postura, se coloque e faça perguntas, porque fazendo perguntas você tem a chance de aprender sobre processos, aprender sobre várias coisas e não fique calada. Se exponha, pergunte. Perguntar não significa expor vulnerabilidade, não significa mostrar deficiência de conhecimento, não significa falta de capacidade. Pelo contrário, quando você pergunta, você também mostra interesse, você também mostra que você está presente naquele momento e também mostra que você está ali participando. Então, veja, se apegue ao positivo do que a gente está falando aqui sobre fazer perguntas e aprenda e vai treinando, porque fazer perguntas no tom certo, no vocabulário certo é treino, precisa começar a treinar. Então não deixa de perguntar e não deixa de participar, que eu tenho certeza que com um pouquinho de prática é só brilho, vai brilhar muito. Gostou desse conteúdo? Então salva, compartilha, manda para suas amigas, mande para alguém que você acredita que esse conteúdo vai ajudar. E se você não me segue, vem comigo, já aproveita, já me segue para você poder aprender muito mais sobre vida corporativa, sobre estratégias para você conseguir ter mais reconhecimento e crescer de forma muito mais satisfatória na sua carreira. Então vem comigo!